Porque é preciso parar com essa ideia cretina de uma parte da elite brasileira ou uma parte dos intelectuais achando que pobre gosta de ser pobre. Nós não gostamos de ser pobre. Nós não queremos ser pobre, nós queremos ser ricos. Nós queremos estar bem, nós queremos comer todo dia, almoçar todo dia, jantar, nós queremos trabalhar, queremos ter carro, queremos ter computador, queremos ter televisão, queremos ter o direito de passear com a nossa família. É isso que é vida, cara. E é isso que o pobre quer. As pessoas pensam que pobre gosta de ir na feira no fim para pegar as coisas amassadas, sabe? Que pobre não quer beber bebida boa, que pobre não quer se vestir bem. Não. A gente quer se vestir bem, a gente quer morar bem, a gente quer comer bem, a gente quer ter os bens que a gente produz. Eu sempre digo que todo homem e toda mulher que tem uma causa, ele tem motivação de vida. Nós temos que construir uma causa. Ou seja, uma causa é uma coisa que te permite levantar todo dia, dizendo eu vou fazer. Te permite levantar todo dia sem colocar como prioridade as coisas ruins, mas as coisas boas. Porque tem coisas que você não consegue resolver, então aquela você não se preocupa, se você não pode resolver, deixa para lá. O que você precisa fazer é o seguinte, você tem um compromisso, você tem um programa, você tem que cumprir. Eu, obviamente, que eu digo todo dia o seguinte, o fato de eu ter sido eleito presidente da República nesse país é o seguinte, primeiro, eu acho, a única explicação que tem para um cidadão que não tem diploma universitário, que tem um diploma primário, um curso técnico Senai, que foi um bom dirigente sindical, se ele é presidente da República, só tem uma explicação, é obra de Deus. E eu acredito em Deus, porque se não fosse a mão dele, não estava predestinado ao Lula ser presidente da República, mas um retirante nordestino, trabalhando em São Paulo, no máximo ganhando um salário para viver um padrão de classe média baixa. Era isso que era a predestinação de um retirante nordestino. Olha, e quis Deus, sabe, com o apoio do povo brasileiro, sabe, que esse povo me elegesse 3 vezes presidente da República. E eu acho, Mário, eu sou muito agradecido ao povo ter votado em mim, porque não havia hábito político do povo votar em alguém igual ele. O povo está sempre preferindo escolher alguém mais sofisticado, alguém que seja doutor, alguém que fale palavras tão difíceis que ele não conhece. Porque muitas vezes a gente é assim, a gente vê na televisão as pessoas falarem umas palavras tão difíceis que você não sabe o que é, mas o cara acha bonito. Então a política era assim, o povo votava em fazendeiro, votava em advogado, votava em sociólogo, mas todo mundo ligado à chamada classe dominante, à chamada elite política brasileira. Eu sou a única mudança que houve nesse país, a alternância de poder. E eu devo isso ao povo. Eu digo sempre nos comícios que eu faço, de que o problema do Lula é que eu não sou Lula. Eu não sou Lula, eu sou a encarnação desse povo na presidência da República. Eles não me veem como se eu fosse um diferente. Eles me veem como um deles que está lá. E eu tenho muito orgulho, porque como eu conheço muita gente no mundo, muitos presidentes, conheço muitos presidentes, nenhum deles tem a minha característica. Nenhum deles nunca trabalhou em fábrica, nenhum deles nunca ficou desempregado, nenhum deles nunca passou fome, nenhum deles nunca viu a casa deles encher com 1,5 metros de água dentro de casa. Eu acordei várias vezes, Mário, várias vezes, para tirar minha mãe, que estava deitada, com rato disputando espaço, com barata disputando espaço, com fezes, sabe, que saía do vaso sanitário, para tirar minha mãe, tirar as coisas de dentro de casa. Várias vezes, não foi uma vez não, foi muitas vezes. Então eu sei o que é a vida desse povo. Então, quando eu sento numa mesa de governo para despachar, eu não sou um burocrata, sabe, que tenho como ensinamento só o que eu aprendi na universidade. Eu tenho o que eu aprendi na vida. Eu tenho o que eu sei que o povo sente. Porque isso a gente só faz a gente sentir. Por que um cara da elite vai sentar numa mesa para fazer o orçamento e vai pensar no pobre? Ele não pensa, ele pensa em quem está todo dia no comitê fazendo pressão. Porque quem chega no presidente é a elite, não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entram dentro do palácio, sabe, que as prostitutas entram, que os deficientes entram, sabe, que cachorro, o gão-guia entra, sabe, com portador de deficiência visual. Ou seja, por que eu faço isso? Ou seja, porque eu sou o resultado dessa gente. É simples, eu sou o resultado dessa gente. Se não fosse ele, eu não estava aqui. Eu não acredito que jamais um banqueiro votou em mim. Eu não acredito que jamais um grande empresário votou em mim. Não acredito mesmo.
trato todos eles com muito respeito, mas com muito respeito e com muito carinho. Mas eu sei que quem vota em mim é o povo lascado desse país. Eu sei que quem vota em mim é o pessoal do mundo do trabalho. É o pessoal que levanta às 5 horas da manhã, que sai, volta para casa às 6, pega 2 horas de ônibus. É o pessoal que vota em mim. Então é para essa gente que eu tenho que governar. Eu não tenho dúvida de que lado eu estou. Eu não tenho dúvida para quem que eu tenho que governar. Isso, Mário, respeitando todo mundo. Então, ter o 3º mandato na presidência da República, primeiro, é uma coisa que eu agradeço muito. Agradeço ao povo brasileiro, agradeço a Deus, porque é importante lembrar a nossa história. Eu criei um partido em 80. Em 89 eu já fui o 2º colocado. Em 94 eu continuei sendo o 2º colocado. Em 98 eu continuei sendo o 2º colocado, disputando contra Ulisses Guimarães, contra Brizola, contra Maluf, contra Fife Domingo, contra Mário Covas, com políticos com P maiúsculo. Não era essa jossa que tem hoje disputando, falando palavrão, utilizando fake news e mentindo na televisão. Não é isso. Disputei com gente, sabe, você conheceu o Ulisses Guimarães. É muito. Então, contra o Aureliano Chaves. Sabe? Então, eu disputei com essa gente toda e fui o 2º. E aí, depois de ser 2º até 98, eu fui o 1º em 2002, o 1º em 2006, o 1º em 2010, o 1º em 2014, o 2º em 2018, porque eu estava preso. Se eu tivesse em liberdade, eu teria sido presidente outra vez. Aliás, se eu tivesse concorrido preso, eu teria ganho as eleições. E fui o 1º agora em 2022. Olha, essa trajetória política de sucesso, eu devo ela a cada mulher, a cada homem, a cada pessoa da periferia desse país, a cada trabalhador rural desse país, a um setor de classe média, professor, sabe? Esse pessoal, sabe, de classe média, de classe média baixa, é essa gente que eu devo esse voto. E é para eles que eu governo com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Se tem um ser humano na face da terra que não tem dúvida de que lado eu estou e para quem que eu quero governar, essa gente. Não tem dúvida. Obviamente que eu não posso fazer tudo que eu quero porque tem limitações, mas eu tenho certeza que nós estamos fazendo o que jamais foi feito na história desse país. Nós acabamos com a fome em 2014, quando eu votei tinha 33 milhões de pessoas passando fome, nós já tiramos 24 milhões e meio da fome e até 2026 nós vamos ter 0 fome nesse país outra vez, porque é um direito da Bíblia, é um direito da Convenção da ONU, é um direito, sabe, de todo mundo e da Constituição brasileira. Todo ser humano tem o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar todo dia. Todo ser humano tem o direito de trabalhar. Todo ser humano tem o direito de ter uma casinha própria. É por isso que a gente está fazendo Minha Casa Minha Vida. E aqui na Bahia vai ter mais 33 mil casas que nós vamos fazer. É por isso que eu estou fazendo. E para as pessoas mais pobres do Cade Único, a gente dá casa de graça. Porque a gente tem o direito de morar. Vou te contar um caso. Eu estava em Evian, na França. Eu fui o primeiro presidente do Brasil a ser convidado para o G7 em 2003. Eu cheguei em Evian, estava toda aquela gente que eu via na televisão, eu tinha 6 meses de presidência. Eu me lembro então, dessa história. Era um metalúrgico na presidência. Chego lá, eu vejo Bush, eu vejo o Koizumi do Japão, eu vejo o Tony Blair da Inglaterra, eu vejo o Prodi da Itália, eu vejo, sabe, o Schröder da Alemanha. E eu falei, por que eu vou fazer aí? Aí ainda veio o cara e falou assim para mim, não pode entrar intérprete, vai ter que entrar sozinho. Eu falei, como é que eu vou entrar sozinho? Eu não entendo uma palavra em espanhol, não entendo em alemão, não entendo em italiano, não entendo em inglês. O que é que eu vou fazer lá dentro? Essa história é maravilhosa. Aí o cara falou assim para mim, ô Lula, você entra? Lula não, me chamou de presidente, você entra. E quando você entrar, coloca aquele aparelho de escuta no teu ouvido, que eu vou traduzir até o espirro que você der. Aí eu fiquei pensando, olhando para a cara daqueles caras, eu falei, peraí, gente, quem que esses caras representam? Quem deles já trabalhou no chão de fábrica? Quem deles já ficou desempregado? Quem deles já passou fome? Quem deles já morou na periferia do seu país? Quem deles já viu sua casa encher d'água? Eu falei, eu vou entrar, eu sou mais eu aí. Eu entrei, mas eu entrei com, sabe, com o peito estufado. Aqui não é o Lula, aqui é o povo brasileiro. E isso me dava uma força, Mário, me dava uma força de um orgulho, porque eu sabia em nome de quem que eu estava falando. E eu acho que por isso que eu ganhei um profundo respeito.
Eu tenho muito orgulho do tratamento que o Chirac me deu, Tony Blair me deu, depois o Gordon Brown. O Bush teve uma relação extraordinária com o Brasil, extraordinária. Sabe, o Schröder da Alemanha, depois da Angela Merkel, sabe, o Hu Jintao da China. As pessoas me tratavam como se fosse... E o movimento sindical só tinha um presidente para eles conversar, eu. É impressionante isso. Ou seja, então isso me dava muita força, porque eu falava, eu não sou eu. Eu não sou eu sou uma causa que estou aqui. Eu não sou um presidente, sabe? Eu sou um ser humano que veio do mundo de baixo para frequentar esse mundo de cima e tentar defender eles. Então isso me dá força, me dá tranquilidade. E por isso eu estou vivendo esse momento extraordinário. Vivendo. Quero terminar meu mandato fazendo um extraordinário mandato. Quero entregar esse país crescendo outra vez. Quero entregar esse país com menos emprego. Quero terminar esse país com mais Instituto Federal. Só aqui na Bahia serão mais 8 institutos federais. Sabe? Serão mais 8. E quero entregar esse país com a juventude crescendo e tendo esperança. Porque as pessoas pensam que eu sou... o Lula faz a apologia da pobreza, ele só defende os pobres. Não. Eu não defendo só os pobres, eu quero que ele não seja pobre. Agora inventei uma nova para falar com o empresário. Eu falo para o empresário, quando você for pagar o salário para o seu trabalhador, não ache ele caro. Sabe, porque todo cara quando vai pagar o salário, até o cara que tem uma empregada doméstica, quando ele vai pagar o salário de mim, é muito caro, dá R$ 1.500 para essa empregada. Pare de ver ela como empregada e veja ela como consumidora. Se eu pagar bem para ela, ela vai pegar esse dinheirinho que eu paguei e vai numa loja comprar o produto que ela fabrica aqui. Então esse dinheiro vai voltar para mim. Se ele pensar nisso, ele vai pagar o salário com muito mais tranquilidade. Porque ele não está pagando o salário para um trabalhador, ele está pagando o salário para um consumidor seu, que vai trazer o dinheiro de volta. O governo come logo 30 e pouco por cento desse dinheiro, os empresários têm um troco de volta e o trabalhador fica satisfeito. É querer muito, Mário. É querer muito, me diga. Não, não é não. E agora, eu fico feliz, feliz quando eu vejo a Bahia eleger o Jerônimo. Todo mundo sabe que eu não queria que o Wagner deixasse o Ministério do Trabalho para ser governador. Eu me lembro, na primeira eleição, em 2006, Wagner, Galego, fica aqui. Você não vai derrotar o Antônio Carlos, a turma dele é muito forte. E o Galego, eu vou. O Galego veio e ganhou no primeiro turno. Depois o Galego se reelegeu no primeiro turno. Depois elegeu o Rui Costa no primeiro turno. Depois se reelegeu no primeiro turno. E agora, eu queria que o Wagner fosse candidato a governador. Ele não queria. E também Fátima não queria. Essa também é verdade. Eu sei disso. Aí, eles queriam que o Otto fosse candidato. Aí fizeram uma reunião comigo em São Paulo. Sabe? O Wagner me contou. Para convencer o Otto a ser governador. E eu olhei na cara do Otto, o Otto estava tão triste, mas tão triste, ele não falava nada. Aí, quando terminou a reunião, foi todo mundo embora, Otto é candidato a governador. Aí eu liguei para o Otto. Falei, Otto, me diga uma coisa. Você quer ser candidato a governador? Ele falou, não. Eu falei, então diga que não quer, cara. Diga que não quer, nós vamos arrumar outro. E aí me apresentaram essa obra-prima chamada Jerônimo, que eu acho que tem um futuro brilhante na política brasileira. Jovem, competente, animado, negro, ele fala que é índio, negro, sabe? Casado com uma esposa extraordinária. E eu penso que tem muito futuro. Se tiver a cabeça no lugar, certamente esse triunvirato, Wagner, Rui, mais o Jerônimo, e mais ainda pessoas como o Otto nos apoiando, eu acho que nós temos uma vida longa na Bahia para melhorar a vida desse povo. E assim eu quero no Brasil.